tudo que se faz depois de nascer é vida, é viver. Depois que alguém foi concebido, a vida começa e a vida não para. Vida sempre abre espaço para mais vida. Na verdade, essa é uma característica que está enraizada na natureza, assim como Deus criou as coisas. O que é vivo, vivifica, continua a fazer viver, se desenvolve. Uma árvore que nasce, ela necessariamente cresce, se amadurece, e depois ela cria outras árvores, olha só. E olha que elas nem têm consciência disso. Água, inclusive, vivifica, ainda que não seja um ser vivo, traz vida. O ser humano também, desde quando ele é concebido, ele é uma vida que começou para continuar vivo ainda mais e continuar dando mais vida. O problema é quando o que está vivo não se desenvolve. Isso é um problema. Fisicamente é um problema, inclusive. Quando o que viveu não cresce, se desenvolve para gerar outra vida. Eu não estou dizendo que é um problema ético, moral, mas isso significa que existe um problema aí. Porque a ordem natural das coisas é que aquilo que está vivo continue vivo. E se desenvolva. E cresça. E cresça. E cresça. Então tudo que é vivo, desenvolve. Mas o contrário é verdade. O que está morto não cresce. Porque está morto. Não desenvolve. Não se espalha. Não gera nada. O que está morto. Talvez você já tenha ouvido essa frase que eu vou dizer, ou já tenha falado algo como: para de ser criança, menino. Deixa de ser um bebê. Às vezes a gente já ouviu isso muito, eu já ouvi, e provavelmente já falei também. E seria cruel dizer uma frase como essa para uma criança. Não tem como uma criança parar de ser criança porque ela é criança. Ou um bebê deixar de ser bebê porque ele é um bebê. Mas geralmente a gente fala esse tipo de coisa para representar que aquilo que está vivo e deveria já estar num outro estágio de desenvolvimento, talvez um adulto, deixe de agir no estágio primeiro do seu desenvolvimento, como uma criança, como um bebê, talvez. Esse alerta para que a gente continue a viver num ciclo natural de desenvolvimento daquilo que a gente foi criado para ser, existe tanto na lei natural, de como Deus criou as coisas, eu dei alguns exemplos, mas também faz sentido para a nossa vida espiritual, para a nossa relação com Deus. Nós temos falado já, desde agosto, sobre encontros para uma nova vida. Desde agosto a gente tem explorado a primeira parte dessa série de mensagens, encontros de Jesus no Evangelho de Lucas, que são transformadores e geram vida. Vida que continua vivendo. Depois a gente começou uma série de 5 semanas que se encerra hoje, pensando coisas como essa nova vida começa, como eu encontro essa nova vida. E hoje, nós dissemos hoje de manhã, pastor Rodrigo, e essa noite eu vou dizer, o último capítulo daquilo que a gente tem apresentado para a igreja, como o apresentar do Evangelho de fato. Se Deus nos alcançou em Jesus, antes a gente não tinha uma identidade, e qual é a linguagem da Bíblia para representar isso? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Cristo nos alcança na nossa morte e nos dá vida. Como então avançar na nossa nova vida? Talvez a sua nova vida tenha começado há pouco tempo, ou há muitos anos atrás. E será que você já ouviu Paulo dizer para você na sua vida com Deus: para de ser criança? Deixa de ser um bebê? Porque Paulo,
é, talvez na Bíblia, o escritor que fala esse tipo de coisa. Ele usa várias imagens e analogias, e de fato ele estava ali meio que dando o início para as primeiras igrejas, a primeira ninhada de igrejas, a primeira geração de bebês espirituais estava nascendo. E Paulo, como pai, mas também o pai, ele não só dá a vida, gera a vida, mas ele cuida da vida, ele estava sempre provocando essas comunidades de fé, que estavam no começo, para que elas não parassem no primeiro estágio da fé delas. Porque o que é vivo se desenvolve, cresce. E Paulo o tempo inteiro faz isso. Eu queria fazer isso com os irmãos, encerrando, olha que responsabilidade, essa série de 5 mensagens, essa segunda parte, essa noite, com um texto específico. Paulo fala isso de várias formas, a Bíblia fala sobre esse amadurecimento de várias formas, mas Deus colocou um texto no meu coração e eu queria te chamar a atenção para ele. Ele está em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. E outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para deixar de ser criança, é preciso crescer. É preciso crescer. Paulo havia, como eu disse, plantado algumas igrejas. A relação dele com a igreja de Éfeso, que ele escreve essa carta, foi profunda. Pelo menos ele ficou na cidade de Éfeso 2 anos. A gente vê relatos da sua despedida em Atos capítulo 16, por exemplo, muito tocantes na praia, cena de filme assim, despedida para nunca mais ver o pai daquela igreja. E Paulo, então, ele se preocupa muito com o contexto em que aqueles irmãos, agora ele, distante, depois de deixar a cidade de Éfeso, como esses cristãos estavam vivendo o começo da sua vida. Os primeiros estágios de um bebê que havia nascido, e a gente já falou sobre o novo nascimento, a gente vai ler João 3,16, ou o capítulo 3 do Evangelho de João, e vai ver essa linguagem literalmente sendo usada por Jesus com Nicodemos, não é? Importa que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, ou quando a gente precisa aprender a usar o nosso corpo. A gente precisa aprender coisas muito fundamentais, assim. A gente precisa de auxílio para isso. E Paulo, então, escreve essa carta para os cristãos de Éfeso. Qual era o contexto dessa cidade? Talvez parecido com o que a gente vive hoje em Goiânia, de um modo, claro, completamente diferente no sentido cultural, mas a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, dava entrada para a Grécia, já caminhava para ser a segunda maior cidade do império naquela época, cerca do ano 60 dessa era, depois de Cristo, com muita proposta cultural, muita informação, religiosidade muito aflorada. Existia o templo da deusa Diana nessa cidade, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muita gente ia para Éfeso para compartilhar filosofias, histórias, religião, comércio, cultura. E essa pequena comunidade de bebês estava plantada ali.
E é para essa igreja que Paulo escreve essas palavras que nós lemos nessa noite. Vocês precisam deixar de serem crianças. Não crianças no sentido que Jesus usa, porque ele diz que o reino de Deus é das crianças, mas um sentido infantilizado, bobo, que não combina com aquilo que Deus criou em nós pelo seu Espírito. É isso que Paulo diz para essa igreja. E de igual modo, meus irmãos, nós temos, se você for criterioso na sua análise cultural do mundo onde você vive, você vai perceber que a gente tem uma tendência à infantilização das pessoas. E nós estamos mergulhados nisso. Então, adultos estão cada vez mais infantilizados, correndo e fugindo das suas responsabilidades e negando o avanço natural que um ser vivo tem, que é de se desenvolver e, se desenvolvendo com a sua maturidade, produzir mais vida. Isso acontece naturalmente em casa, nas famílias, nas relações de emprego. Você já ouviu alguém dizer que está difícil achar um bom funcionário como antigamente? Era mais fácil. As pessoas estão infantilizadas, fugindo das suas responsabilidades e não estão querendo ficarem adultas. Cada vez mais a tendência é que jovens fiquem por muito tempo na casa dos seus pais, dependendo não só financeiramente, mas talvez pior, emocionalmente dos seus pais, espiritualmente dos seus pais, enquanto eles já têm condições de terem a sua vida com Deus e em sociedade resolvidas. Eu não estou negando aqui que existem situações onde isso é necessário, mas essa é uma visão, um exame de como a nossa sociedade está. Então, a gente está em pé de igualdade, de certa forma, com esse povo aqui, que Paulo alerta para esse fato crucial. É preciso avançar e crescer. Então, esse texto eu queria dividir ele em duas partes, para responder qual que é a vontade de Deus para nós, na nossa nova vida. Nós fizemos exercícios aqui, fomos treinados, oramos, cantamos, evangelizamos, abrimos nossas casas. E Deus mandou pessoas. Mas eu suspeito que aquilo que Deus fez e está fazendo de mais profundo durante essa jornada que nós temos vivido como igreja, está em nós, nos cristãos há muito tempo, nos discípulos de Jesus. Então, qual é a vontade dele? Para nós, para você, como um discípulo do Senhor, para que você avance, fechando a porta dessa jornada que a gente tem feito como igreja. Duas partes do texto, iguais inclusive, o versículo 11, 12 e 13, 3 versículos, 14, 15 e 16. Mas eu vou começar falando a segunda parte, tá bom? A segunda parte, os versículos 14, 15 e 16, vão falar o que Deus quer de nós como igreja. Então eu vou pedir para você ficar atento na sua Bíblia dessa vez, porque as coisas vão surgir do texto para a gente aprender, tá bom? A primeira coisa então, que essa segunda parte nos ensina, é que Deus deseja o nosso crescimento. E a gente tem falado sobre isso, já desde o começo dessa mensagem, mas esse texto deixa isso muito claro. Deus deseja o nosso avanço, e não é pouco dizer sobre isso, a gente precisa reforçar isso. Deus não salva ninguém, meus irmãos. Ninguém. Então olhe para a sua vida. Sem que Ele chame essa pessoa para o avanço e para o crescimento na fé. A Bíblia está cheia das imagens que Deus usa, inspirando os autores das Escrituras, que comunicam para a gente essa ideia de avanço. Por exemplo, a árvore. Parece árvore toda hora na Bíblia, já viu? Tem uma árvore lá no Jardim do Éden. Ela dá vida. Inclusive, ela é chamada de árvore da vida. Ela dá frutos. Ela é madura.
No Salmo 1, que abre o livro dos cânticos da igreja, a gente vai ver que existe uma árvore lá. O justo é como uma árvore plantada junto às margens de um rio. E ele dá frutos na hora certa, do jeito certo. O ímpio, pelo contrário, o Salmo 1 vai dizer que é como a palha. A palha está morta. A palha não gera outra palha. Porque a gente já viu sobre isso. O que é morto, está morto. Mas o que é vivo gera vida. Aquele que está em Cristo, então, é como uma árvore. O próprio Jesus disse sobre ele, João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira. Ele é aquela árvore da vida do Éden, inclusive. É isso que ele está querendo dizer. Existe uma árvore lá em Apocalipse, na cidade celestial em que nós iremos habitar. E essa árvore também está do lado de um rio. Olha só. Deus pensa em tudo, né? E as folhas dessa árvore são cura para as nações. A Bíblia também utiliza a ideia de corpo, como a gente tem utilizado. Corpo. Deus reúne um corpo em Israel. Diz que eles deveriam construir um tabernáculo para habitarem com seus corpos na presença de Deus e compartilharem com Ele de refeições sagradas, oferecendo sacrifícios, comendo, festas, como a gente fez essa noite. O corpo de Cristo é edificado sobre Ele e Ele é a cabeça, como a gente leu, que tem membros, que andam e se movimentam e se multiplicam. Um corpo que vai casar com o corpo de Cristo, ressurreto e físico. A Bíblia também usa a ideia do edifício. Um edifício precisa de base, fundamento. E ele precisa crescer. Assim como o corpo de um bebê precisa crescer. Ele precisa de ser robusto e crescer pouco a pouco, tempo a tempo, com camadas, com pedras. E Jesus é o próprio templo de novo. Ele olha para o templo e diz: eu vou destruir esse templo, com 3 dias eu edifico ele de novo. O pessoal fica maluco. E os evangelhos dizem, ele estava falando sobre o corpo dele, que morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. E depois Jesus chama a sua igreja de seu corpo, vivo, andando, ambulante, conversando, tocando, abraçando, falando. O corpo do Senhor. O edifício sendo construído. Todas essas imagens juntas dão uma ideia para a gente de crescimento. E por aqui a gente já poderia parar. Mas o texto fala para a gente 2 formas que esse crescimento deveria existir na igreja. Então pense sempre em você, tá bom? Em você, particularmente, mas na sua igreja, na nossa igreja, de forma coletiva. E quais são esses 2 sinais de crescimento que essa parte nos dá? O versículo 14 vai alertar para a gente a ideia da constância. Paulo diz, o propósito é que a gente não seja mais como crianças levadas de um lado para o outro. Como o Salmo 1 diz em relação à palha, e não à árvore. A palha, o vento bate e ela fica vagueando. Então esse é um primeiro sinal de crescimento, de avanço e maturidade. Constância. Crianças não são constantes. Adultos deveriam ser constantes. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Estabilidade é um primeiro sinal. Então, sem maturidade, a gente fica vulnerável a qualquer movimento exterior a nós. O texto diz, deixem de ser crianças, para que vocês não fiquem reféns de homens que estão querendo induzir vocês a algo errado, a doutrinas novas que daqui a pouco capturam o coração de vocês. Crianças dão a mão para os estranhos, não é? E a gente fala para o filho, não vai com estranho. Adultos, não.
A maturidade nos faz reconhecer, irmãos, armadilhas. Armadilhas que são feitas o tempo inteiro, como eram nessa época, para nós também. O mundo quer manipular você, meu irmão. Manipular você. Te levar para longe de Deus. O mundo quer manipular você para tirar de você. Mas Deus, Ele quer dar coisas a você, para que você tenha controle sobre a sua própria vida. Quem deixa a gente... existe uma falsa sensação de liberdade, da juventude principalmente, de que se a gente estiver afastado de Deus, da igreja, é que a gente vai estar livre. Enquanto o que a Bíblia e a prática provam para nós é que se a gente encontrar com o nosso Criador, é que Deus vai dar para a gente a completa consciência de quem nós somos para usar a nossa própria liberdade. Sem Deus é que a gente não é livre mesmo, a gente é escravo da gente, dos outros, do pecado. Em Cristo a gente é liberado para viver uma vida livre. E quem consegue lidar com liberdade? Adulto. Adulto. Como anda a sua vida espiritual com Deus? Você tem sido capturado por qualquer luz que passa? Pela nova historinha que surgiu? Pela manchete no Instagram que aconteceu? Ou você encontrou a Deus na sua caminhada da sua nova vida com Ele, e agora você tem condições de reconhecer essas armadilhas para viver em constância com o seu Deus. Deus quer dar para você maturidade e controle sobre a sua própria vida, sobre quem você é, sobre as suas coisas. Então, esse é um primeiro sinal de amadurecimento. A gente é constante. A gente trata as pessoas não a partir do que elas fazem, a gente não é reativo, a gente é ativo. Entende? E isso facilita a nossa vida de forma prática, inclusive. Porque alguém me tratou desse jeito, agora eu trato ela desse jeito também. O que Paulo está querendo dizer para a gente, o que Deus está querendo dizer para a gente é: amadureçam. Não sejam sempre influenciáveis pelo que é exterior a vocês. Vocês já conheceram o Deus de vocês. Vocês já têm uma nova vida. Então agora vocês têm controle sobre o que acontece do lado de fora do arraial. Vocês são adultos, maduros. Quais são as armadilhas que têm tentado capturar o seu coração? Sociais, movimentos, mas também dentro da igreja. Será que não é algo que você mesmo criou? O mundo quer fazer dinheiro às nossas custas, meus irmãos. O mundo quer fazer dinheiro às custas da sua saúde emocional, da sua família. E vai tentar fazer isso. O povo de Deus não precisa ser refém do que está exterior a nós. A gente pode abraçar a maturidade. Um segundo aspecto que dá um sinal de maturidade nessa segunda parte do texto é que as pessoas maduras falam a verdade em amor. Olha só que curioso. Falam a verdade em amor, versículos 15 e 16. Então, o que é a verdade, importa para Deus e na vida cristã, tanto quanto o como você diz ou fala. Percebeu isso? O que importa tanto quanto o como. É verdade em amor. Verdade num lado da mão e a outra mão o amor. Mesmo peso. Não é muita verdade e pouco amor, nem muito amor e pouca verdade. Aqueles que caminham com Deus em maturidade têm condições de falarem, viverem uma vida que não abre mão nem da verdade e nem do amor. Porque essas coisas não são, gente, contraditórias. Quem é a verdade? O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quem é o amor, por outro lado? O mesmo Deus. João diz, Deus é amor. Como então verdade e amor seriam coisas contraditórias a ponto da gente ousadamente dizer que é impossível a gente ser tão verdadeiro quanto amoroso quando a gente fala com as pessoas, quando a gente age com elas? Então a verdade não é necessariamente a sua opinião. É a verdade de Deus. O amor não é necessariamente o seu carinho, é o amor de Deus. Verdade não é dureza. E amor não é moleza também. A gente precisa caminhar para um nível de maturidade que a gente consiga equalizar essas duas coisas no nosso coração. Quando a gente precisar ser verdadeiro, a gente ser verdadeiro, mas cheio de amor. E quando a gente tiver que ser amoroso, a gente ser amoroso, mas a gente não pode negociar a verdade. Então, 2 indícios de amadurecimento. Quando a gente amadurece, nós somos capazes de identificar armadilhas para viver com constância, não como crianças, mas também a gente consegue viver uma vida em verdade e em amor. É o que o texto diz para nós. Tudo bem até aqui? Amém. Agora, a primeira parte do texto, os versículos 11, 12 e 13, vão dizer para a gente como a gente amadurece. Como a gente vive isso. Se o desejo de Deus para nós é o nosso crescimento constante, cheio de verdade e amor, como isso pode ser possível, meu Deus do céu? E a resposta do texto para nós é que Deus faz isso ser possível, e não nós. Deus dá para a sua igreja dons. O que é um dom? É um presente. Literalmente, um presente. Dom é um presente de Deus, e dons são presentes de Deus que Ele distribui para aqueles que começaram a nova vida. É tipo uma vitamina, uma vacina que bebês têm que tomar. Deus se encarrega de espalhar dons na igreja, para que a gente viva essa vida de constância, de verdade, de amor, de crescimento, de maturidade. Um pouquinho antes do texto que a gente leu, no versículo 7, a gente vai ler o seguinte, Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida de Cristo. Cristo reparte graça com a igreja. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Qual é a imagem, gente? A imagem é de Cristo, aquele que começou a nova vida em nós, vencendo a morte na cruz, e quando ele morreu e ressuscitou, ele venceu como um soldado que pega despojos de uma guerra. Toma os produtos, o ouro, as riquezas dos seus adversários e agora distribui para o seu povo. Essa é a ideia. Deus sobe às alturas e quando ele sobe, ele joga dons na sua igreja. Dons são presentes de Deus para edificação da igreja. Então, se você tem dúvida, dom é aquilo que Deus dá de especial para que a igreja seja edificada ou avance, cresça, amadureça. Então, se você tem um talento e você usa para o avanço do reino de Deus e da igreja, Deus fez seu talento um dom. E os dons são diversos. A Bíblia não tenta esgotar a lista de dons. É um colorido maravilhoso, um mosaico de cores e peças que se encaixam para formarem o avanço da igreja. Mas ele dá tudo para uma pessoa só? Ele não dá. O versículo 11 e 12 vai dizer algumas vezes a palavra, Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas o versículo 12 diz que o fim disso é até que todos cresçam. Vamos parar por aqui. Então Deus dá para alguns
e para outros dons diferentes. Não é para todo mundo os mesmos dons. E nem para uma pessoa só todos os dons. Deus edificou a sua igreja desse jeito. Ele não quis dar tudo para todo mundo. Para que a gente dependesse um do outro. Até que todos sejam edificados e a igreja cresça. Então, essa lista de apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, como eu disse, ela não é uma lista exaustiva. Na verdade, ela está aqui porque esses dons são dons fundamentais para o começo da igreja. E a ideia aqui é que esses apóstolos que se encerraram nos 12 e Paulo, como esse ofício mesmo apostólico, os profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles têm esses dons para fazer com que o resto da igreja exerça os seus dons. Entende? É isso que o texto diz. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Esses são dons de fundamento da igreja, porque eles apoiam a igreja para que essa igreja viva em seus dons, crescendo assim. Líderes eficientes, então, eles são uma plataforma para que os outros se desenvolvam, cresçam e sirvam em seus dons. Então, gente, os dons são tanto exercidos quanto usufruídos. Entenderam? A gente tanto exerce o nosso dom, como a gente precisa do dom do outro. Então, aquele papo de que eu não vou na igreja, vou viver a minha nova vida em Jesus distante, ele, além de ser de forma prática um problema, espiritualmente, teologicamente também. A pessoa pode dizer, não, eu lido com isso, eu fico sozinho, então eu vou lidar com os problemas de não estar na igreja. Não é você que lida, meu irmão, é a igreja toda que vai lidar com o problema de você não estar entre nós. Porque assim como o outro precisa do meu dom, eu preciso do outro, para cobrir um dom que eu não tenho, para que eu avance e cresça naquilo que Deus tem para mim. Os dons são tanto exercidos como usufruídos. Existe uma relação de interdependência, e aí Deus amarra a sua igreja e a gente tem que ficar junto. E a gente se chama de irmão, e irmão é irmão. Se você brigou com seu irmão, ele não vai deixar de ser irmão, você vai ter que lidar com ele. Nós somos família, e a gente deve viver em igreja juntos. A gente precisa então, meus irmãos, resgatar essa verdade, essa realidade de que Deus deu dons para nós. E pode ser uma impressão minha, mas eu acho muito que às vezes a gente não usufrui dessa realidade espiritual tão clara nas Escrituras como a gente deveria. Você sabia? Você sabia que a coisa que você está aí no seu coração, angustiada a semana toda, pode ser resolvida por um conselho sábio que Deus derramou para alguém como um dom na sua igreja? A gente precisa aprender a ir ao nosso irmão, a deixar a realidade dos dons parar de ser uma doutrina. E a gente precisa tomar proveito da realidade de que Deus deixou essa igreja completamente preparada para lidar com todo tipo de situação, porque Ele deu dons para a sua igreja. É assim que a Igreja Luz vai avançar. Enquanto a gente insistir em fazer as coisas sozinho, apontando o dedo para o lado de fora, e não entender que Deus organizou a igreja de modo interdependente, nós não vamos avançar. Quais são os dons, gente? E aí você pensa, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, agora o que eu faço? Enquanto existe tantos dons, quanto existe necessidade na igreja. Dom para tudo quanto é coisa. Dom de sabedoria, de conselho. Sabia que tem gente que é especialmente sábia para ajudar a gente, principalmente os mais novos? Tem gente que tem dom de generosidade. E ela vai doar o que você precisa, o dinheiro que te falta. Mas você sabe disso? Você conhece a sua igreja? Você conhece os dons dos seus irmãos? Ou a gente tem vivido no nosso clã, no nosso gueto, reclamando de que a igreja não avança, não cresce, não se estabelece. Deus deu dons à sua igreja.
Presente de Deus. Que outro presente a gente precisa? Tem dom de tudo quanto é coisa. Tem dom de temperar bem um arroz. Tem gente que sabe fazer comida e receber gente em casa. O dom dela é ser hospitaleira e curar as pessoas com a sua hospitalidade. Tem dom, tem dom. Qual é o seu dom? O que você faz e gosta de fazer? Que pode abençoar o seu irmão que não consegue tanto. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso. Nós precisamos uns dos outros. Nosso lugar é perto, sempre perto, juntos. Então a gente precisa resgatar essa realidade onde todos os membros cooperam para um objetivo só. Então vamos voltar à ideia da analogia do corpo, do bebê, da criança, do ser humano que encontra uma nova vida, e aí ele recebe uma ordem: coma tal coisa. Como que ele vai comer uma coisa? Se todos os membros não cooperarem para isso. O ouvido vai ouvir a ordem, o olho vai olhar o alimento, a mão vai pegar, a boca vai comer. E aí o objetivo final é o corpo todo se alimentou. Então, a ideia de Paulo para o avanço da igreja é que ainda que a gente tenha muitos dons, e a Bíblia sempre celebra a diversidade, tá bom, meu irmão? Se der de todo mundo ser igual na igreja, diabólica. A gente não é produto de indústria pasteurizado. As famílias não são iguais. As personalidades não são iguais. E isso não é um problema. A Bíblia enxerga como riqueza. Então, quando todos os membros trabalham, cada um do seu jeito. Minha mão tem articulação, mas meu ouvido não dá conta de mexer. Tem gente que mexe o ouvido, né? Já viu? Orelha assim. Eu não consigo. Pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Mas qual que é a coisa que amarra todo mundo para não ser um Frankenstein, assim? Existe uma cabeça só. Então Paulo sempre fala sobre muitos membros e uma cabeça. E a mente da igreja é a mente de Cristo. Então, com o meu jeito de ser, expansivo, e o outro irmão que é mais contido, o que vai fazer com que a gente não concorra e brigue entre nós é reconhecer que nós temos uma mente. E é a mente que falou: coma isso, para que o corpo todo seja alimentado. Muitos membros, uma cabeça. E assim a igreja, de forma interdependente, a gente vai se edificando. O resto dos versículos, o restante, versículo 13, vai dizer que isso vai gerar um tipo especial de unidade, que a gente tenta encontrar de um outro jeito. Quando a gente usar os nossos dons, isso vai gerar uma unidade de conhecimento e fé em Jesus. Todo mundo vai começar a saber a coisa certa, conhecimento, mas crer na coisa certa também, fé. E assim, isso vai gerar naturalmente, versículo 13, uma maturidade até que a gente atinja a plenitude de Cristo. Como isso pode ser possível? Atingir a plenitude de Cristo. Isso não vai ser possível do lado de cá. Então a ideia é que a gente encontre o sentido do avanço na nova vida no caminho. No caminho. Se a gente não vai ser como Cristo completamente, ainda que esse seja o desejo dele para nós, o sentido disso tudo está na jornada. Está em a gente insistir uns com os outros, em ficarmos juntos, fugindo da inconstância, falando a verdade em amor, até que isso com os nossos dons produzam em nós uma maturidade que a gente não poderia produzir de outro jeito. Deus te salva, meu irmão, porque Ele está salvando um povo. Você entende isso? Você não é especial. Por que que você está contado entre os eleitos de Deus? Porque Deus se importa com uma comunidade e você está dentro dela, usufruindo dela, mas também precisa ajudar ela a crescer, ela avançar, ela se
desenvolver. E essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a marca da maturidade, a insistência fiel em a gente continuar ajudando uns aos outros nesse processo da gente se parecer com Jesus. Deus nos deu, então, uma nova vida para a gente desenvolver essa nova vida. E se a gente não enxerga passos de maturidade na nossa caminhada espiritual, é um alerta muito profundo de que talvez a gente esteja morto. Porque a gente já disse, o que é vivo continua vivo e frutifica. Qual é o estado da sua relação com Deus? Mas também qual é o estado da sua relação com o corpo, com os outros membros? Você está vivo? Ou você está morto? Precisando de uma visitação especial do Senhor e do seu Espírito para vivificar você nesse processo. Olha só o que 1 Pedro, o apóstolo diz no capítulo 2, versículo 2 da sua carta. Como crianças, recém-nascidas da nova vida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou do Senhor. Você tem uma nova vida. Então está na hora de o mais rápido possível a gente ouvir essa frase do apóstolo Paulo para o nosso coração. Para de ser criança. Para de infantilizar suas relações, a sua relação com a igreja, com as pessoas. Para de picuinha. Seja verdadeiro, mas seja amoroso. Quais são as armadilhas, meus irmãos, que têm tentado capturar a nossa igreja ou você? Crianças caem nelas, mas adultos maduros, porque receberam os dons do Senhor Jesus, conseguem identificar as armadilhas. E eles avançam, eles crescem. O que nós temos de nós, então, é uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. Você é discípulo do Mestre? Então, o discipulado. E o discipulado, como diz Eugene Peterson, um pastor presbiteriano, é isso que eu disse. É uma longa caminhada de obediência numa mesma direção. Então, você está procurando novidades e uma montanha russa no discipulado, não existe. É uma longa jornada numa mesma direção. A questão é que você não está sozinho nessa. Deus nos deu outros membros, outros irmãos, mas ainda mais, nos deu dons. Ele se encarregou do nosso próprio avanço espiritual. Não é difícil, meu irmão. Amadurecer não é difícil. A gente tem diante de nós tudo preparado. Uma igreja, presente de Deus, amigos mais chegados que irmãos. O que a gente poderia reclamar para nossa maturidade? É isso que Deus tem para você. Ele quer para você um ciclo completo de vida, sabe? Nascer, crescer, amadurecer e reproduzir. E Ele mesmo se encarregou de criar as condições para isso. Se é um bebê espiritual, não tem problema se for. Não tem. Mas a marca de uma igreja madura é que ela persegue até o fim o caminho da maturidade. O caminho do crescimento. Não pare, onde quer que você esteja nessa jornada. Não pare. Seja mais no começo, no meio, no fim, você sempre terá à sua disposição dons e mais membros e família. Eu queria então que você ficasse de pé e nós vamos orar por isso.
Eu queria que a gente cantasse Sonda-me. Vocês estão tocando outra música, né? Mas vamos cantar Sonda-me. Principalmente, eu queria que a gente cantasse a ponte, a parte do final da música. E você prestasse atenção. Essa parte da canção vai dizer: sonda-me. O final, como que é? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. A escolha dessas palavras não é aleatória. Olha esse processo que nós encerramos essa noite, mas que agora só começou como igreja. Deus sonda a gente, quebra a gente, nos dá uma nova vida, transformando a gente, e depois Ele nos enche com os seus dons, para que no final das contas Ele se encarregue de nos usar. Ele vai nos usar. Se a gente se submeter a esse processo de sondagem de Deus para uma nova vida, de quebrantamento, de transformação, até que Ele nos use. É isso que você deseja para você, meu irmão? Você está sinceramente cansado de uma vida medíocre com Deus? Vamos orar. Vamos orar sobre isso. Vamos cantar juntos, crendo que esse é o desejo do Senhor. E se Ele deseja isso para nós, Ele vai dar isso para nós. Porque nenhum desejo de Deus pode ser frustrado. Ele deseja a maturidade da sua igreja, o nosso avanço como igreja local. Ele deseja esse avanço, e nós vamos avançar, em nome de Jesus. Vamos cantar isso? A parte do final. Sonda-me, cante ao Senhor. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vamos dizer: Sonda-me, sonda, Senhor, o teu povo, quebranta-me, e então quebranta, Senhor. transforma-me, Nos transforma em nova vida, nos enche para o nosso crescimento. usa-me, Senhor, como um farol, como um farol, brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da Aleluia. maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me, Vamos dizer isso outra vez. sonda-me, Cante isso ao Senhor, quebra, com sinceridade, fé naquele que pode fazer isso. transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, Em nome de Jesus, em nome de Jesus. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Você pode dar a mão para quem está perto de você. Vamos fazer uma corrente. Corre aí para quem está perto. Não fica de fora. Ainda que muitos nós sejamos, nós somos um só, como a palavra do Senhor diz. Um só povo, um só batismo, um só corpo, um só, um em todos e todos em um, o cabeça da igreja, o Deus da igreja. E ore ao Senhor, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por um período tão rico. Oh Senhor, como esse tempo me abençoou. Me abençoou, Senhor. Me fez revisitar tanta coisa da minha relação com o Senhor e com os meus irmãos.
me fez perceber a simplicidade, mas também a minha responsabilidade urgente em compartilhar aquilo que o Senhor fez de mim. Então nós oramos ao Senhor essa noite, que isso não passe, mas que isso repouse no nosso coração, em nome de Jesus. Nós encontramos com o Senhor, e quando o Senhor nos encontrou, nós recebemos uma nova vida, radicalmente diferente, completamente viva e vivificadora. Então, Senhor, agora que nós somos o povo do Senhor, nós não queremos desperdiçar e negar os presentes de aniversário que o Senhor nos dá, os teus dons para a nossa alegria. Que tua igreja recobre cada irmão e irmã aqui, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Em nome de Jesus, o dom do Senhor seja recobrado em cada um. Dá discernimento, Senhor, agora. Abre os olhos do coração para aquilo que o povo do Senhor tem como um presente do Senhor, para servirem uns aos outros, até que toda a sua igreja seja saudável, seja cuidada, seja abençoada. Essa é a tua vontade, Senhor, que a tua noiva esteja aperfeiçoada e pronta, mas isso não vai acontecer se a tua igreja não usufruir dos dons do Senhor. Derrama dons sobre nós, palavra do Senhor, conselho, sabedoria, amor, chamado pastoral, dons, Senhor, sobre nós, dons, riqueza do Senhor, onde a gente pode correr para o irmão que está perto, para sermos abençoados, para recebermos direção que não encontramos em nós, enquanto a gente está buscando o Senhor. Senhor, me dê uma resposta, a resposta está na tua igreja, para a nossa vida de alegria, de paz. O Senhor já deu dons a nós, nós queremos avançar, nós queremos, Senhor, nós não estamos lutando uma guerra em pé de igualdade, a vitória já foi conquistada pelo Senhor. Então o nosso avanço como igreja, Senhor, é um testemunho da certeza que nós já temos, que no Senhor nós somos mais que vencedores. Nós queremos corresponder isso com a maturidade do nosso coração. Cura, Senhor, relações de pais e filhos. Converte o coração de filhos aos pais. Relações no trabalho, nas amizades, em nome de Jesus, Senhor. Nós temos uma mente só. Esse lugar aqui, Senhor, tem que ser um lugar de abençoar as pessoas, de cuidado diferente, de cuidar de quem está em pecado e não de celebrar pecado, Senhor. Nós queremos chorar com quem está chorando, porque nós sentimos como parte do nosso próprio corpo. Queremos nos alegrar com quem se alegra. Nós somos família do Senhor. E é o Senhor quem diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra o teu povo. Não vão. Elas vão cair. Elas vão cair, Senhor. Vão cair, vão por terra tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja. Traz alegria ao nosso coração, em nome de Jesus. Uma semana de paz, de bênção. Cuida daqueles que precisam do Senhor, nós clamamos. O mundo está em guerra, Senhor, em conflito. Conflitos pequenos, guerras civis, guerra entre países. Palestinos, israelenses,
ucranianos, russos, pessoas inocentes de todos os lados morrendo. Nós queremos, Senhor, orar e apelar para o Senhor. Cuida do teu povo, especialmente dos da família da fé, os nossos irmãos que estão lá sofrendo. Visita, Senhor. Dá o livramento do Senhor quando eles precisarem. E para nós, nos nossos desafios, na nossa semana, que a presença fiel do Senhor seja uma certeza do nosso coração. Mas que também, junto com isso, a presença fiel dos nossos irmãos perto de nós e dos nossos desafios também sejam para nós uma certeza que traga paz. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus.